Tem algo estranho acontecendo com Jujutsu Kaisen. Você sente isso? Talvez não saiba exatamente por quê, mas algo dentro da obra mudou. E não estamos falando só de enredo. É uma sensação mais profunda, como se o anime que um dia foi sinônimo de frescor, intensidade e entrega total estivesse se fragmentando, se perdendo em si mesmo. O que começou como um fenômeno se tornou uma grande interrogação. Hoje, vamos falar exatamente sobre isso. Sem filtros, sem passar pano. Uma análise crítica do roteiro, das escolhas de animação, da comunidade que cerca a obra e daquilo que ninguém quer admitir. Porque talvez o problema não seja apenas o que Jujutsu Kaisen está se tornando, mas o que ele está deixando de ser. No início, Jujutsu Kaisen era um tapa na cara. Em uma indústria saturada de animes reciclados e protagonistas que pareciam saídos de uma linha de montagem, surge um anime com ritmo alucinante, personagens com camadas e uma trilha sonora que grudava como maldição. Yuji não era só mais um. Gojo não era só um sensei estiloso. Megumi e Nobara traziam frescor, conflito interno, estética e dor. Tinha alma, tinha risco e tinha peso. A morte tinha significado. Cada luta era uma dança entre tensão e revelação. O que foi que aconteceu? A verdade é que a pressão pelo hype destrói lentamente a essência de qualquer boa história. E Jujutsu Kaisen, talvez mais do que qualquer outro anime da geração atual, virou escravo do próprio sucesso. Quando tudo vira hype, nada mais tem impacto. Quando cada episódio precisa ser épico, não sobra espaço para pausa, para reflexão, para o desenvolvimento. O anime se transformou em uma vitrine de momentos explosivos, mas momentos isolados não constroem um legado. A segunda temporada escancarou esse problema. A escolha de começar com o arco do passado foi ousada, sim. E o arco de Gojo jovem é visualmente hipnotizante. Mas aqui mora o problema: a estética engoliu a substância. Para quem já leu o mangá, as cenas carregam mais camadas. Mas para o público do anime, tudo parece ter sido contado com pressa, como se a direção estivesse mais preocupada em impressionar do que em fazer o espectador sentir. E isso, no fundo, é a morte do shonen. Gojo era o personagem mais poderoso e mais amado. Mas ele também era o mais trágico. Um deus preso no mundo dos homens, isolado pelo próprio poder. O anime tinha a chance de aprofundar essa solidão, essa falha fundamental. Em vez disso, entregou um desfile de lutas e frases de efeito. Sim, a luta dele contra Toji é incrível. Sim, o episódio em que ele ativa o domínio é um show visual. Mas e o peso da narrativa? Onde está a dor, a solidão, a ruína silenciosa por trás do sorriso? Pior ainda foi o que fizeram com Shibuya, um dos arcos mais importantes do mangá. Uma obra-prima de caos, consequência e trauma. A promessa de que Jujutsu Kaisen não teria medo de quebrar seus personagens. Mas na adaptação, a pressa foi inimiga da emoção. O estúdio Mappa entregou animação de qualidade absurda, mas com cronograma insano, forçando animadores a trabalharem até a exaustão. E isso se sente. Não no visual, porque a Mappa se supera, mas no ritmo. Tudo acontece rápido demais. As mortes perdem impacto. As revelações parecem apressadas. E o que deveria ser um mergulho no inferno emocional dos personagens vira uma montanha-russa que você mal tem tempo de processar. Essa pressa, essa sede por entregar espetáculo acima de conexão, está custando caro. Os personagens que antes tinham nuances estão se tornando arquétipos. Yuji, que era uma figura cheia de conflito moral, está cada vez mais apagado. Nobara sumiu. Megumi perdeu espaço. O foco se deslocou para Gojo e Sukuna, os favoritos do público. E isso diz muito sobre como a obra passou a ser guiada mais pelo hype do que pela essência. E então vem o fandom. Uma parte do colapso narrativo de Jujutsu Kaisen vem também da reação do público. A idolatria cega por personagens como Gojo e Sukuna transformou a obra em uma arena de favoritismo tóxico. As discussões deixam de ser sobre temas, ideias ou conflitos, e passam a ser brigas de torcida. Não importa mais o desenvolvimento, a motivação ou o contexto, só importa quem ganha. E quando a comunidade se transforma em torcida, o anime vira só mais um campeonato de egos. A cultura do spoiler também destruiu boa parte da experiência. Enquanto episódios semanais saem, as redes já estão inundadas de páginas de mangá vazando mortes, lutas, viradas. O impacto emocional é trocado por ansiedade. A experiência de assistir virou uma corrida contra o tempo para não ser surpreendido por um tweet.
E o anime perde sua capacidade de criar memória emocional. Tudo vira pressa. Consumo. Superficialidade. É claro que Jujutsu Kaisen ainda tem méritos. O universo é instigante. As lutas continuam entre as melhores da indústria. O peso das maldições, o simbolismo dos domínios, a filosofia da morte e do vazio, tudo isso é profundo, quando explorado com tempo e cuidado. Mas estamos perdendo esse tempo. Estamos queimando essa profundidade em troca de choques rápidos, discussões rasas e frames bonitos. E o futuro? O arco final está chegando. O mangá se aproxima de um clímax que promete ser brutal. Mas será que o anime vai conseguir acompanhar? Ou vai continuar refém do cronograma doentio da indústria, da pressão dos fãs, da necessidade de viralizar? A pergunta que ninguém quer fazer, e que menos ainda querem responder, é: Jujutsu Kaisen ainda sabe para onde está indo? Ou está apenas tentando manter a máscara de perfeição enquanto tudo desmorona por trás das câmeras? A resposta não é simples. E talvez nem seja definitiva. Mas o que podemos fazer, como fãs, é exigir menos espetáculo e mais verdade. Valorizar menos a perfeição e mais a emoção real. Parar de tratar animes como conteúdo descartável e voltar a tratá-los como histórias que tocam a alma. Porque no fim das contas, o que torna Jujutsu Kaisen especial não é a animação absurda, nem o domínio infinito de Gojo, nem a carnificina de Sukuna. É a pergunta que ele deixa no fundo da mente. Até onde você iria por aquilo que acredita? Quanto você está disposto a perder para proteger o que ama? E o que resta de você depois que tudo isso é tirado? Se essas perguntas ainda tiverem espaço na história, então Jujutsu Kaisen pode reencontrar seu rumo. Se não, teremos assistido o nascimento de uma lenda que escolheu ser espetáculo em vez de verdade. E talvez isso seja o mais trágico de tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, se você também sentiu essa queda silenciosa que poucos comentam, compartilha com quem precisa ouvir isso. Se inscreve no canal Mente Otaku, porque aqui a gente fala sobre aquilo que muitos evitam. E se, assim como eu, você acredita que ainda existem histórias com alma nesse mundo saturado, então continue com a gente. Nos vemos no próximo mergulho.